Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é o último culto do ano de 2022 e eu queria compartilhar com você uma breve reflexão. Aproveitando o nosso culto de oração de hoje, eu queria compartilhar um texto que Deus tem falado ao meu coração, Isaías 43. Queria pensar um pouco sobre o tema Novos Começos. Isaías é um profeta e ele é conhecido como um profeta messiânico. Ele tem como objetivo falar sobre a vinda do Senhor e da salvação do povo de Deus. E durante essa exposição, o profeta vai falar sobre alguns fatos, e alguns fatos são realçados. A necessidade da transformação e do seu meio ambiente e a indicação do caminho para esse Deus. Parece que nesse texto existe uma ideia de consolo e ânimo em meio ao sofrimento. Parece que isso fica muito evidente em Isaías. E eu queria pensar nesse último culto de oração com você sobre isso. O ano de 2022 às vezes pode ter sido um ano difícil, um ano complicado, um ano onde a gente não conseguiu todas as respostas que a gente queria, achou que a gente ia passar da pandemia e tudo ia voltar ao normal. O negócio parece que ficou meio estranho. E eu queria trazer uma palavra para você hoje, rápida, uma reflexão rápida, mas uma reflexão de ânimo para você. Vamos orar? Deus, quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa falar aos nossos corações no dia de hoje e nos trazer o ânimo necessário para o encerramento desse ano e para pensar no próximo ano. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. A gente vai usar o texto bíblico de Isaías 43, verso 16 ao 21. Eu vou usar duas versões, tá? A versão revista e atualizada, Almeida, e vou também usar a versão da mensagem. Primeiro eu vou fazer a leitura na versão revista atualizada de Isaías 43, 16 a 21, e depois na versão a mensagem. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas impetuosas águas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio que se apagou. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim o meu louvor, relatarão. Vamos ler na versão a mensagem agora, do verso 16 ao verso 21. Diz o Eterno, o Deus que constrói uma estrada através do oceano, que inaugura um caminho através das ondas furiosas, o Deus que fez sair cavalos, carros e exércitos, e eles se deitaram e não conseguiram mais se levantar, foram apagados como um pavio. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando de velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras desbastadas. Os animais selvagens dirão, obrigado, os chacais e as corujas. Porque providenciei água no deserto, rios através da terra ressecada, água potável para o povo que escolhi, o povo que fiz especialmente para mim, um povo particularmente feito para me adorar. Só para a gente contextualizar esse texto é dirigido aos exilados de Sião e tem como objetivo convencer os judeus a voltarem a Jerusalém. Aparentemente esse povo não queria voltar para Jerusalém. Só que tem uma orientação vinda de Deus, e o profeta é isso, o profeta é a boca de Deus. O profeta não traz uma mensagem da sua mente ou do seu coração, ele traz uma mensagem diretamente do Senhor para o seu povo. E essa profecia ela é iniciada com a seguinte forma, assim diz o Senhor na versão atualizada e diz o Eterno na versão a mensagem. O texto vai ressaltar o poder de Deus, aquele que libertou o povo do Egito. Eles precisam se lembrar o tempo todo disso, que o povo foi liberto do Egito através do poder de Deus. Todos que se levantaram contra o povo de Deus foram derrotados. Meu irmão e minha irmã, esse texto é claro. O Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, da mesma forma que tirou o povo do Egito,
Ele derrotou todos os adversários dele mesmo, que de alguma forma tentaram atingir o seu povo. Deus tem derrotado os nossos adversários. Não é diferente para aquele povo que foi liberto do Egito, para o povo de hoje que foi liberto do pecado. Todos que foram levantados contra Deus, contra o povo de Deus, foram derrotados. Então a gente não pode se distrair. Todos temos uma história, mas isso não determina o que Deus vai fazer. Todos nós temos uma história, seja boa ou ruim, tomamos decisões boas ou ruins, mas isso não determina a ação de Deus. O passado, esse ano que passou, não deve limitar a nossa capacidade de compreender o presente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pode ter sido um ano difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. A compreensão do presente não pode limitar a nossa esperança futura. Meu Deus, o ano foi tão difícil, está terminando tão difícil. Mas tenha esperança. A nossa esperança está no futuro. Nós esperamos aquilo que Deus prometeu para nós. Deus tem um cuidado para mim e para você. Se a gente pegar o verso 20 e 21, isso vai ficar muito claro. A imagem do caminho aberto no deserto aparece sempre em conexão com a vinda do Senhor para libertar o seu povo. Sempre que é lembrado a ideia de que eles foram libertos do Egito, que ele abriu o Mar Vermelho, tem a ver com a vinda do Senhor para libertar eu e você. Todos os acontecimentos bons ou ruins são para adorar ao Senhor. Foi um dia difícil, foi um ano difícil, glórias a Deus por isso, porque apesar da dificuldade, eu estou aqui para glorificar o meu Senhor. Deus tem incrível capacidade de cuidar da gente, do seu povo, em todas as situações. Ele tem a capacidade. Deus não perdeu o controle, meu irmão e minha irmã. E a gente precisa lembrar que Deus sempre dá a oportunidade de um novo começo. Daqui a alguns dias nós estaremos entrando em 2023, será um novo começo. Pega a tua Bíblia aí e abre em Hebreus 10, verso 16 ao verso 20. Olha o que está escrito. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais ablação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Deus dá todos os dias a oportunidade de termos novos começos. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, porque Ele dá a oportunidade para que eu e você possamos viver de forma que Ele se agrade, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à facilidade, estando difícil, estando fácil. As misericórdias dele vão se renovar. Podemos ter uma noite difícil, como diz a palavra, a lágrima pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Esse ano pode ter sido difícil, meu irmão e minha irmã, mas eu quero dizer para você, tenha esperança em Deus, que tinha um propósito esse ano e que nós vamos sair mais fortalecidos desse ano para no ano que vem experimentarmos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Você experimentou esse ano em meio às dificuldades o cuidado do Senhor. Pense, ore, veja como é que foi difícil esse ano, mas mesmo assim você chegou até o final dele. Lembre-se, Deus está sempre preparando um novo caminho para mim e para você. Eu gosto muito de uma frase do livro do Jesus e a Geração Jovem, do Billy Graham, da década de 70. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida, evangélico, né? E bem no início do livro, primeiro capítulo, ele fala: cada dia é uma nova oportunidade de servir aos outros. Eu queria parafrasear essa frase. Cada ano é uma nova oportunidade para que possamos servir ao nosso Deus, servindo as pessoas que estão ao nosso redor. Então, meu irmão e minha irmã, não desanime. Esse ano pode ter sido difícil, mas creia, o ano que vem será muito melhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus prepare o nosso coração e a nossa mente para tudo que experimentaremos no ano de 2023. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo ano de 2022. Foi um ano que teve as suas peculiaridades. A gente sofreu, aprendeu, sofreu de novo, aprendeu de novo.
mas sempre o Senhor cuidou de nós nesse processo. Então queremos terminar esse ano com uma palavra de gratidão. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E por favor, Senhor, nos ajuda a organizar o nosso ano de 2023 de forma que o Senhor se agrade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até o ano que vem.